Hello. Hello! Hello! Hello. Você está com os críticos. Muito boa tarde, Paulo Gustavo Pereira, como vai você? Satisfação incontestavelmente incomensurável de cumprimentá-lo nesta fecunda tarde. Não, muita coisa. É indelével. Indelével. É uma satisfação indelével. Aprendi essa palavra no mercado de filmes, olha que beleza. Gozado que eu lembro de alguém falar essa palavra de um outro tipo de contexto, mas eu não vou lembrar quem é a pessoa. É indelével, imexível, não é? Não, tá. Beleza. Daquela pessoa que geralmente mandava as pessoas embora falando assim: você é uma pessoa ingrata. Ah, entendi. Então beleza, vira a página. Vamos agora ao nosso vídeo, começando. Para o alto e avante. Exatamente. Se você ouviu o que ele acabou de dizer e identificou, né, o bordão de um herói, que, aliás, esse bordão, eu só lembro dele até o desenho animado. Eu não lembro de nenhum filme para o alto e avante. Não. Na realidade, eu posso estar enganado. Peraí. Você não percebeu? A gente vai falar de Superman, em especial Superman, o filme, 1978, porque ele vai ser relançado nos cinemas numa versão 4K, remasterizada Master Blaster, e, enfim, com melhorias. E assim, aquela velha história. Você não conseguiu ver isso numa telona, vale a pena. Ah, mas o filme é de 78, pô, eu vou saber onde está o efeito especial. Tá bom, cara, mas é assim, é um marco no cinema. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar. Essa frase. Tá? Primeiro, além dos quadrinhos, a primeira vez que eu vi o Super-Homem voar foi no seriado do George Reeves, né? Que chegou aqui em 68 na TV Bandeirantes, mas ele é um seriado dos anos 50, comecinho dos anos 50, 52, por aí. E mostrava, na realidade, o contexto do seriado, como, obviamente, você está falando de um homem que voa, que é indestrutível, tem olho de raio-x, etc. Para uma série de televisão, né, naquela época, era literalmente um grande desafio. Então, muitas coisas que aconteciam nos quadrinhos daquela época não dava para você adaptar, era impraticável, exatamente para a questão dos efeitos visuais, etc. E uma das frases que ficou marcada na minha cabeça, mas foi no desenho animado dos Irmãos Fletcher, que foi a primeira adaptação de quadrinhos, em 1941, do Super-Homem, certo? Tem 16 curtas-metragens que, só para quem não lembra, ou para quem nunca não entendeu, por que os desenhos animados vieram do cinema? Porque isso fazia parte, né, da programação do cinema, da sessão de cinema. Então, a sessão de cinema começava com trailers, aí vinha o cinejornal, depois o desenho animado, depois o filme. Às vezes, entre um e outro, até colocava um documentário, um curta-metragem, alguma coisa assim. Mas os irmãos Fletcher fizeram esse primeiro desenho. Aí, não sei se foi a Paramount, que adaptou o primeiro seriado de ação, com o Kirk Allen, que nós vamos falar com ele daqui a pouco. O Kirk Allen fez, e o grande problema é como é que você faz... Nós vamos falar com ele daqui a pouco. Não, espírito. Eu achei que fica curioso. Nós vamos falar dele. E aí, no seriado, o que eles fizeram? Como os irmãos Fletcher estavam desenvolvendo, quer dizer, já tinham feito desenho animado, então, quando o Super-Homem voa, ele vai como desenho animado. Ele se transforma em live action num desenho animado, que era o único jeito de fazer a coisa funcionar. Os anos se passam, né? Teve 2 seriados. Aí, nos anos 50, vão fazer uma série de televisão que, olha que interessante, Rogério, quando você assiste a série de novo, né? Porque eu assisti quando era moleque e tal, aí eu peguei, quando a Warner lançou em DVD, só lançou a primeira temporada, eu assisti e achei uma coisa muito curiosa. Ele não é um seriado de super-herói. Ele é um seriado policial que tem um super-herói. Né? Por que será? Pela nossa velha discussão, né? Questão de estrutura, adaptação, efeitos visuais. Então, era muito mais fácil, por exemplo, ele dá um pulo pela janela e você mostrar ele numa tela verde, entre aspas, mas era um outro tipo de tela em preto e branco, né? Na realidade, tem uma curiosidade daquele filme Hollywoodland, lembra? Sim, estava pensando exatamente nele.
Que Ben Affleck, né? Estrelado pelo Ben Affleck. Exatamente, que fazia o papel do Super-Homem, do George Reeves. A história, quer dizer, a fotografia, o filme era em preto e branco, era filmado em película preto e branco, mas o televisor da época também era preto e branco. Então, para dar contraste, se você colocasse as cores originais, vermelho, azul no uniforme, ia ser uma coisa totalmente um pastiche, ninguém vai enxergar. Então, eles fizeram assim, o azul virou creme e os símbolos, né, o S, a capa, em marrom. Isso tem no Hollywoodland, né? Mas eu já sabia dessa história. Pois é. Aí depois do seriado, que mudou, inclusive, as 2 últimas temporadas, são 5, são em cores, né, que foi exibida pela Rede Globo no começo dos anos 90, né? E depois disso, só teve os desenhos animados da Filmation, que se chama As Novas Aventuras do Super-Homem, para não impactar com o seriado As Aventuras do Super-Homem e o desenho animado do Super-Homem lá dos irmãos Fletcher, e os curtas-metragens também, né? Ou, quer dizer, os seriados de ação. E depois disso não teve mais nada. Teve várias versões de desenho animado e tal, só que em 78, e aí você tem que dar, como poderíamos dizer assim, os parabéns para a dupla, o Ilia e o Alexander Salkind, né, que é o pai e filho, que foram... Eu não sei como é que foi a questão de direitos autorais em relação a DC Comics, mas, como a DC Comics, eu acho que era naquele período em que o que vier é lucro, eles começaram a vender a ideia de vamos fazer um live action do Super-Homem, porque não tinha mais nenhum super-herói, né, decente indo para lá e para cá. Em cinema foi o primeiro projeto de vulto, assim. Sim, né? sim. Grana, de badalação e tudo mais. E tudo porque os dois, Roger, eles foram nos mercados internacionais e falaram, nós vamos fazer o filme que nós temos 2 estrelas para fazer o filme. Nós temos o Marlon Brando e o Gene Hackman. O Gene Hackman, na época, já tinha ganho o primeiro Oscar de melhor ator pela Operação França. E o Marlon Brando é Marlon Brando, né? Também já tinha ganho o Oscar por Poderoso Chefão. O Marlon Brando já tinha... Ele ainda ia fazer o Apocalipse Sinal. Ainda ia fazer o Apocalipse Sinal, No Apocalipse Sinal, eu sei que ele ganhou uma bolada para fazer Superman. $5 milhões. Na época, uma puta bolada. Uma bolada. E aí, ele foi fazer o Apocalipse Sinal, ele filmou 3 semanas, ele ganhou $1 milhão por semana. A famosa história que o Coppola fica louco. Como assim? Brando não vem? Ele estava com medo da guerrilha nas Filipinas, e não sei o que. O Brando não veio. O cara ganhando $1 milhão, não, esquecendo o texto, engordando horrores, mas enfim, isso é outra página da história do cinema. 78 aí, vamos lá. Os caras venderam o projeto, sim. Venderam o projeto e era uma produção independente, mas aí, óbvio, com esses dois... Eu não sei, não lembro da história de como é que eles conseguiram esses 2 nomes, né? Mas o fato é que eles bateram na porta da Warner, nós conseguimos fazer isso, vamos fazer um filme juntos. Então, eles produziram, né? E aí começou todo o processo. A primeira coisa que eles fizeram, que eu achei do cacete, foi contratar um diretor legal, que era o Richard Donner. Richard Donner. Richard Donner. Que tinha já no currículo dele feito o mais assustador filme de terror que eu já vi até hoje, chamado A Profecia. Né? Cada vez que eu lembro da cabeça do David Warner rolando. E aí, tudo bem, isso aí, ok. Agora, e o elenco? Quem vai ser o Super-Homem? Nós vamos pegar um cara musculoso, vamos colocar enchimento nas roupas, o que nós vamos fazer? E aí começou o processo de selecionar quem poderia ser o Super-Homem. Caiu, olha que isso eu achei interessante, caiu no Christopher Reeve, que tinha feito para a Universal um filme, como coadjuvante, obviamente, né? SOS Submarino Nuclear, com o Charlton Heston e com o David Carradine, né? O produtor indicou ele para os produtores. Eu acho que esse garoto tem possibilidade e tal, e fizeram um teste com ele. Quando a gente assiste o DVD dos bastidores, do teste dele, né, que é a cena do balcão, que ele desce, vai conversar ele conversa, acho que com 3 Miriam Lanes diferentes, né, com aquele diálogo e tal.
Mas a cena que eles escolheram, que eu achei muito engraçado, é que ele está realmente nervoso. Tá uma marca de suor aqui embaixo do sovaco, cara. E ele assim, magrinho pra caramba. Falei, não pode ser o mesmo Super-Homem. Magrinho. E a gente sabe que todo mundo... Eu conversei com o Super-Homem do Super-Homem... Brandon Routh. O Brandon Routh. E ele me falou que a coisa que mais encheu o saco dele, mas era necessário, era a malhação. Comer uma comida específica para poder criar uma musculatura. E eu sei que ele realmente ficou musculoso, porque eu tive o prazer, né, de tirar uma foto com ele abraçado, e eu peguei no ombro dele e o cara estava com um ombro desse tamanho. Era o Wolverine, né, o Hugh Jackman. Você tem que vender. Eu lembro do slogan da época que eles falavam assim: você vai acreditar que um homem pode voar. Exatamente. Eu acho que eles tomaram todos os cuidados necessários, não apenas para vender. A ideia é tipo o Planeta dos Macacos lá, o primeiro, né? Fala assim, olha, é uma ideia ótima. Vamos ver como é que vai ficar essa maquiagem para não parecer assim, uma atividade circense, para não parecer Spectraman, coisas desse jeito. Então vamos lá. A mesma coisa no Superman. E aí vem o efeito especial, essa história dele voar, porque não adianta voar, né, todo desconcertado, né? Ele voava... E nós já voamos, né, Roger? Sim, a gente sabe muito bem, a gente já fez isso em estúdio, não é fácil. Não, imagina o ventilador. Assim. Bom, mas aí foi lá o Christopher Reeve, deu conta, claro, é isso, mas é uma atividade física, é parte do trabalho dele, né, interpretação, mas ele não é um Superman. Depois, se você pegar aí os quadrinhos, então, o Superman tem músculo nos músculos. Nossa Senhora. Né? É um negócio assim, inumano. Você não consegue imaginar tanto músculo no ser humano, sabe? Assim, olha, tem o bíceps, o tríceps, não, o cara botou 4 outros músculos entre bíceps e tríceps, o cara fica com um braço que parece uma perna, tipo Henry Cavill. Mas essa é outra linha de Superman. Ali era um super... Não à toa, né, Gus? Vamos combinar. Se você põe Gene Hackman e se você põe Marlon Brando, é porque você vai dar substância ali, né? Os caras correndo o risco de roubar a cena, porque é muito clássico isso, né? O vilão roubando a cena quando está com o herói. Então, o Lex Luthor do Gene Hackman é muito... Ele capta a atenção, não que o Christopher Reeve, o Superman do Christopher Reeve, não, mas Gene Hackman tinha mais estofo, apesar do... O Reeve não era mau ator, hein? Não, nunca achei isso, inclusive. Mas tipo um cara mais maduro na profissão, um cara oscarizado, e o Marlon Brando, cara, desculpa. Ainda bem que eles não atuaram juntos, né? Exatamente. Então, tudo bem, mas assim, as inserções, os pontos de entrada do Marlon Brando são fundamentais e são, como tudo que o Marlon Brando fazia, são magnéticos, né? Você fica assim, né? Tipo, pô, Jor-El, esse cara é Jor-El, esse cara aí, esse é Jor-El, entendeu? Mas eu lembro toda vez que falo no Marlon Brando, Roger, eu lembro do Sindicato de Ladrões, ele conversando com o irmão dele e falando assim, sabe, eu podia ser alguém, eu podia ser um competidor, podia ganhar um título, mas você me envolveu em toda essa sujeira que eu não consigo me livrar até hoje. Cada vez que eu vejo aquele trechinho que não tem 25 segundos, eu falei, o Oscar tinha que ser para esse cara. E ele ganhou com esse personagem, né? Agora, o que eu acho legal quando a gente conversa sobre esse tipo de filme é que a gente não precisa ficar digamos, naquele roteiro tradicional. Então, teve isso, teve aquilo outro, que a gente já resolveu isso rapidinho nessa introdução. O que eu acho legal quando a gente conversa sobre isso é a nossa experiência pessoal em relação ao personagem. A gente estava lá, né? Você viu a primeira... Não é... Hoje os influencers, youtubers, bloggers, eles querem sentar na primeira fila das cabines porque eles querem passar a impressão que eles estão assistindo antes dos outros. É verdade, eu já escutei isso. Eles correm para fazer fila para entrar na cabine como se... Entendeu? Tudo bem, você pode garantir um lugar melhor, isso é fato. Mas você vai ver com todo mundo. Mas, enfim, a gente teve a primeira exibição. Eu vi aonde você assistiu o Super-Homem? Então, eu não consigo lembrar. Acredito que foi ali no bairro onde eu morava. Eu morava na Moca, né? Nasci na Moca. Deve ter sido no Cine Ouro Verde, que ficava na Rua da Moca,
ou no Cine Patriarca, ficava na Rua do Oratório. Por aí, a gente resolvia as coisas domesticamente. Eventualmente, a gente ia para o centro da cidade. Aí eu vou lembrar de algumas experiências no Largo do Paissandu, Metro, Olido, Cine Espacial, Comodoro. Comodoro. Eu não ia muito para Paulista, eu fui para Paulista só profissionalmente, por incrível que pareça. Mas... Então, eu estava na TV Cultura trabalhando quando, né, a gente recebia os trailers lá em 16mm, eu usava moviola, assistia e tal. E aí, quando eu soube que ia estrear o filme, eu posso estar enganado, quer dizer, não é que eu posso estar enganado, o filme naquela época estreava na segunda-feira. Superman, deixa eu colocar aqui, 78. Porque aqui no IMDb, o bom do IMDb é que tem esses dados, né? Quando estreou o filme e tal. E eu só quero ter certeza do mês, porque aqui no Brasil... 2 de abril de 79 no Brasil. Então, o filme é de 78, se eu não me engano, peraí, tem aqui. 78, isso é então, mas é dezembro de 78, ou seja, é filme de Natal. Eu pensei que fosse... Isso é uma coisa interessante, viu, Roger? Sabe por quê? Porque esse tipo de filme, quando os caras colocam esse tipo de filme para rodar, tá? Em dezembro, tem duas alternativas. A primeira, nós vamos colocar, acho que é um filme de Oscar, né? Você sabe como é que é a campanha dos marqueteiros e tal. E a segunda alternativa é a seguinte: olha, se não funcionar, a gente culpa, porque afinal de contas é inverno, o cara não quis sair do frio para poder... Para azar desses que falou a segunda frase, o filme, paf, estourou. Né? Estou vendo aqui, é um filme, para padrão de 78, é um filme de 55 milhões de dólares. É um belíssimo de um orçamento para a época. E ele fez bruto mundialmente mais de 300 milhões de dólares. Se você atualizar... tem que atualizar. Eu não vou saber fazer essa conta, mas ele também não, mas eu imagino que passa de 1 bilhão com muita tranquilidade. Então, não queria, né? Não tinha essa... óbvio que eles queriam fazer grana, mas ele não tinha essa obrigação, né? Exatamente. Você tinha Tubarão e ainda ia estrear? Não, o Tubarão já tinha estreado. Não, 75, 75. Contatos Imediatos, o Star Wars estreou no ano anterior. Apesar de você já ter o conceito aí do blockbuster e tudo mais, ele não é considerado blockbuster, porque ele não custou... Não, desculpa, peraí. Deixa eu ver se ele é... Não, ele é blockbuster, ele faturou mais de 134 milhões de dólares no mercado americano. Ele é considerado blockbuster. E tem uma outra coisa, né, Roger? Hoje a gente fala de um filme... Eu estava conversando ontem, quer dizer, nós temos aí o Divertidamente 2, que faturou mais de 1 bilhão, né? Mas por que esses bilhões estão surgindo assim? Não é só pelo conteúdo do filme, que é legal, etc., mas porque você tem agora uma aliança com a China. Tem mais de 75 mil salas na China. Na Índia, esse número está mais de 55 mil salas. Né? Sim, mas é assim, não é qualquer filme não. que vai para o mercado chinês. É uma limitação de tela. O pessoal fica chispando aqui com o Brasil, que quer botar limitação de tela. Os mercados francês têm limitação de tela para filme estrangeiro. O mercado chinês tem limitação. O indiano eu não tenho certeza se tem, mas o indiano produz muito. Bollywood produz muito, e você teve agora, sei lá, questão de 1 ano, 2 anos, você teve aquele RRR, que está disponível na Netflix, inclusive, que ele fez muito boa bilheteria fora do mercado indiano. Aí você fala assim, é fácil fazer dinheiro no mercado indiano porque tem muito público. Tem muito público, mas é muito público pobre, você não tem... o cara não tem ticket, não tem dinheiro para pagar o ingresso, mas o filme foi bem. Então, assim, as pessoas não podem avaliar, tem que avaliar muita a minúcia de mercado, minúcia de época, né? Para você, antes de você falar, foi sucesso, não foi sucesso. Falando nessa questão de sucesso, você já sabe, nós já conversamos, a gente tem um crescente de produção, né? Vivemos um crescente de produção de filmes de super-herói. Um novo gênero, a gente não imaginava que ia aparecer nas nossas vidas, filme de super-herói. Né? Pode ser Marvel, pode ser DC e os estúdios independentes, tipo Hellboy, ou produtos como
Sandman, que foi para televisão, mas a gente tem uma grande produção em termos de super-herói, quadrinhos, etc. Esse filme estava sozinho. Uhum. Esse filme não tinha apoio, o apoio de marketing era muito discreto. Sim. Certo? Mas você podia ter outdoor, você podia ter alguma campanha e tal, mas era um filme que dependia basicamente de boca a boca. Com certeza. E arrebentou. Arrebentou, prova de que foi muito bem, que gerou as continuações. A gente pode questionar um pouquinho, né? Mas isso é interessante quando você conta isso, que eu fiquei pensando há algum tempo sobre por que nasce e morre uma ideia, né? Você pega o primeiro filme do Super-Homem, ele está ligado ao segundo filme, porque algumas coisas eles filmaram o primeiro e o segundo juntos. Então, uma locação, quer dizer, por quê? Para poder otimizar custos e tal. Como o Donner teve um arranca-rabo com os produtores, ele saiu. E aí colocaram um outro cara para poder gravar algumas cenas para linkar a outra história e deu no que deu o segundo filme. A partir do terceiro e do quarto, né, é outro negócio. Você cria um personagem que o primeiro filme é um filme sério, tem uma questão vital no final. O segundo filme envolve uma questão emocional ferrada, tal. Mas no terceiro e no quarto parece que alguém falou assim, olha, vamos fazer o The Office, que é muito mais engraçado que fazer drama. Só que o personagem de quadrinhos, ele é uma pessoa dramática por si só. Ele foi criado para o drama. E aí, quando você vê o que acontece com os personagens, com os filmes, você pega esse exemplo e junta com os 4 filmes do Batman. Você tem um primeiro filme muito legal, um segundo um pouco melhor, até mesmo da estrutura, apesar de ter vilão demais. Agora, o terceiro e o quarto, cruz credo. Né? Você não consegue falar, mas os atores... você é o George Clooney. Aquele queixo quadrado o Batman do quadrinho, você né? Você teve o Val Kilmer, né? Depois você teve o George Clooney. Isso. Então não é gente... Não, mas qual que é o problema? A história. A história é tão desagregada que você aí você começa a questionar, peraí, por que precisa de 2 vilões? No segundo filme, né, Batman Retorno, tem 3. Né? Tem o Pinguim, tem o Shrek, né? E você, que não é o verdinho, tá? E você tem a Mulher Gato, que é uma vilã, heroína, uma mistura dos dois. 3 para um único grande herói. O começo é muito legal, aquele negócio do circo, né? Mas depois fica um pastiche. O segundo filme é a mesma coisa. Você tem o Jim Carrey fazendo um personagem que, talhado para ele, charada. E o Tommy Lee Jones fazendo o Duas Caras. 2 vilões do mesmo filme. Um batendo de frente com o outro. Né? E ainda tem a questão amorosa lá, e aí o surgimento do Robin ainda por cima, né? Ainda tem a participação dele. Aí, não contente com isso, vamos colocar Batgirl, vamos colocar 600 vilões, colocar o Schwarzenegger como vilão. Ave Maria! Volta para o Homem de Aço. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Você pega os filmes do Super-Homem e esses filmes do Batman, você vê que, nitidamente, os caras tinham uma boa ideia no começo, mas depois descambou. Sem falar a questão do orçamento, né? Que foi caindo, e os caras... A velha história do vamos que nós vamos fazer para continuar a ganhar din-din. Né? Não é, eu acho que ninguém entra numa sala de reuniões, nesse tipo de reunião, e fala assim, que história que a gente ainda não contou? Que história que a gente precisa contar? Não, tipo, a gente precisa manter a bola girando, gente. Vamos ideias. A velha, como é que é o Levi Trindade, que contou essa história da reunião da DC, eu já contei isso várias vezes. Os caras lá fazem uma reunião final de semana, todo mundo concentrado para ver o destino do Superman nos quadrinhos, para revitalizar vendas e tudo mais, tal. Que ideia você tem? Aí um cara levanta assim, o Superman podia casar. Que ideia babaca, meu Deus. Vamos trabalhar. Chega o final de semana, os caras bebendo, aquelas atividades motivacionais. Chega lá, agora a gente precisa sair com uma ata dessa reunião, alguma coisa produtiva para fazer jus à grana que a gente gastou. E ideias novas? Não, nenhuma, tal. Quem que falou mesmo?
deu a ideia do Superman casar? Você? A gente vai seguir essa. E vai, pode acertar, pode não acertar. Sim. Né? Vamos também fazer jus a... É como a morte do Super-Homem também, é a mesma história. Exato. Né? Ou, se você for para Marvel, os clones de Peter Parker, né? Que arrepia, todo mundo se arrepia. Fã de Homem-Aranha que se preza, gosta de pular essa fase. Mas, enfim, você vê como as coisas estão próximas, né? Então, mas é por isso que o Martin Scorsese falou recentemente que o gênero do super-herói está desgastando o cinema. Mas é óbvio, se você pega e simplesmente quer espremer a laranja, pegar o bagaço, fazer um doce, e depois do doce fazer não dá, cara. Chega uma hora que uma fruta só não adianta. Há limites. Você tem que fazer o quê? Assim, na nossa concepção tradicional, você faz o Super-Homem, o filme, um elenco do cacete, apesar das minhas restrições a Margot Kidder, tá? Eu não acho que ela seria... Ela é, assim, em termos de estilo, ela é a Lois Lane, mas, assim, visualmente, está muito aquém da Lois Lane dos quadrinhos, né? Ou mesmo da Lois Lane, das outras Lois interpretadas no passado. Eu tive uma vez entrevistei a Erica Durance, que fez a Lois Lane no Smallville, e eu falei para ela assim, olha, eu só queria dizer que independente... Ela estava fazendo aquele filme... Como é que é? Efeito Dominó 2. Aí eu entrevistei ela por telefone e eu falei, olha, independente desse trabalho que você fez, eu quero dizer que você é, para mim, a melhor Lois Lane que já existiu. Ela deu uma risada. E cá entre nós, é uma senhora Lois Lane. Bom, mas não é o caso. Independente da questão do elenco... Você deixou a Terry Hatcher de lado, cara? Eu gosto dela, mas é outra coisa. Assim, esse seriado, né, do Super-Homem e tal, ele é muito diferente dos quadrinhos. Ele tem mais o aspecto dos quadrinhos dos anos 50, que era mais de piada, de personagens de fantasia, ficção científica e tal. Né? Tanto é que a Globo, quando exibiu o seriado, começou a passar ele no domingo de manhã. Né? Sim. Vamos matar esse produto. A gente comprou, mas... Não tem o que fazer com isso aqui, vamos exibir de madrugada. Mas a série era Lois and Clark, né? É isso? Lois and Clark, Lois and Clark, ele tem uma das melhores cenas desse universo de Super-Homem. Tem algumas marcantes, como, por exemplo, o Christopher Reeve usando a visão de raio-x para falar para Lois Lane da Margot Kidder que ela precisa parar de fumar. Isso, Que ele fala assim, você não está conseguindo enxergar? Não, a calcinha dela, acho que é cor de chumbo, alguma coisa assim, e ele não consegue ver. Não é isso, não é a calcinha. É que ela está num muro, né? Ela pergunta para ele, qual é a cor da minha calcinha? Sim, eu não consigo ver. Aí ela sai e fala, é rosa. Aí ela ficou envergonhada. Boa. Bom, a gente teve problemas técnicos, como vocês puderam perceber. Eu terminei um pensamento, ficou no ar mesmo, não tem problema. Mas então, só para vocês lembrarem, amanhã está estreando, amanhã também conhecido como dia 26 de setembro, está reestreando no Superman, o filme, 1978, Christopher Reeve como o Homem de Aço, Marlon Brando como Jor-El, Gene Hackman como Lex Luthor, em versão 4K, remasterizada, com áudio e vídeo, tudo de primeira categoria. Se você não teve a oportunidade de assistir isso em tela grande, vá assistir, porque vale a pena, é um clássico moderno. É isso. Críticos fica por aqui, até a próxima. Hello. Hello. Você está nos Críticos.